Hoje nós falaremos sobre os maus pensamentos. A primeira coisa que nós temos que saber sobre os maus pensamentos é que ele vem sobre todas as pessoas. Todo ser que vive sofre por maus pensamentos. A segunda coisa que nós temos que saber sobre os maus pensamentos é que ela tem uma origem demoníaca, que lá na criação do Éden, no jardim do Éden, Satanás ele usou de maus pensamentos para induzir Adão e Eva ao erro. Então, os maus pensamentos têm um propósito, uma origem demoníaca, com o propósito de levar o homem ao erro, induzir o homem ao erro e entristecer ao Criador. Mas outra coisa que nós temos que entender sobre maus pensamentos é que o Criador, o Deus Todo-Poderoso, ele deu ao homem um poder muito grande, que nem ele pode tirar, que é o poder do livre-arbítrio. Deus deu ao homem o poder de decisão. Deus deu ao homem o poder de decidir, de aceitar ou de rejeitar. Nossa mente, ela é um campo de batalha. A nossa mente é onde vêm os pensamentos, sejam bons ou sejam ruins. E é na nossa mente que Satanás lança os maus pensamentos, para nos induzir ao erro, para nos induzir a fazer a sua vontade, ou a nossa vontade e não a vontade de Deus. Os maus pensamentos é como uma casa. Eu aqui estou na minha casa. Para poder ter acesso, para mim poder entrar dentro da minha casa, eu tenho a chave, eu tenho a autoridade, eu sou o proprietário, então eu tenho livre acesso de abrir o portão, a porta e entrar dentro da minha casa. Então, isso mostra domínio, isso mostra que Deus, ele quando nos criou e nos deu esse poder de domínio sobre nós, principalmente sobre o que nós pensamos, ele quis que o homem usasse isso de uma maneira que o agradasse. Então, assim como a minha casa, que eu estou aqui dentro, nesse momento, e inclusive onde eu estou fazendo esse vídeo, a minha esposa acabou de limpar, a casa está limpinha. Da mesma maneira que você que mora, que está aí na sua casa, você tem autoridade do que você traz para dentro de sua casa e do que você tira da sua casa, assim também é a mente do ser humano, a nossa mente. Deus nos deu autoridade sobre a nossa mente, sobre o que nós pensamos. Deus, ele até permite Satanás, como ele permitiu seduzir Adão e Eva. Deus até permite Satanás lançar maus pensamentos sobre nós. Mas se nós, a partir do momento que, a partir do poder que ele nos deu, do livre-arbítrio, do poder de decisão, rejeitarmos ali o que ele nos ofereceu, imediatamente Satanás ele não pode obrigar a gente a fazer aquilo que ele quer ou aquilo que ele está nos induzindo. Isso, Satanás não tem esse poder. Ele tem o poder de induzir, de lançar um mau pensamento, de jogar na nossa mente um mau pensamento. Porém, ele não tem um poder
de obrigar a gente a fazê-lo. Isso depende de nós, depende de mim e de você decidir se daremos vazão ao mau pensamento ou não. Então, assim como eu tenho autoridade de trazer algo para dentro da minha casa ou tirar algo dentro da minha casa, assim somos nós em questão à nossa mente, em questão aos maus e os bons pensamentos. Nós temos autoridade sobre o que nós trazemos para dentro da nossa mente, o que aceitamos na nossa mente. Nós também temos a autoridade de tirar coisas que já está na nossa mente, que nós deixamos, que nós aceitamos e está na nossa mente que é ruim e que nós vimos que é ruim e agora nós podemos lançar fora, dizer não e expulsar aquilo para fora, porque, como eu disse, Deus deu ao homem um grande poder, que é o poder da decisão, o poder do livre-arbítrio, o poder de domínio sobre o que ele pensa, sobre o que ele faz. Inclusive, esses dias eu estava assistindo uma série no Discovery, que era Os Acumuladores. Eu acho que muita gente já assistiu. E o acumulador é um problema psicológico, espiritual que uma pessoa sofre. E é assim, ele está andando na rua e ele vê um sofá velho, e ele vai lá pegar a almofada do sofá, aquele sofá sujo, velho, e na cabeça dele ele acha assim, não, vou levar para minha casa, porque isso aqui vai me ser útil. Então, e com alguns episódios que eu assisti, chegou o ponto daquela pessoa levar tanta coisa suja para dentro da sua casa, que ao ponto de chegar até o teto, e ali os filhos ter que ir ali, às vezes até com a polícia, para poder tirar os lixos, e ali caminhões de sujeira, e é um mal que domina a mente daquela pessoa, a crer que aquelas coisas velhas trará algum bem para ela. Assim também como um ambiente limpo atrai coisas boas, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo ele é puro, ele é limpo e ele só habita em lugar limpo. Assim também é em nós quando nós purificamos os nossos pensamentos. Quando os nossos pensamentos são puros, quando a nossa mente é uma mente pura, limpa, quem vai ter acesso a essa mente é o Espírito Santo. Então, uma pessoa que dá lugar, que dá sua mente para o Espírito Santo agir, será uma pessoa que terá grandes propósitos aqui na terra, porque grandes homens fizeram grandes coisas através do Espírito Santo. Mas também nós sabemos que um lugar sujo, se você for num lixão, qual é o ser que habita qual é o ser vivo que habita em um lixão? Você não vai ver uma pessoa de plena consciência ali deitado, dormindo no lixão. Um lugar de lixão vai haver o que? Rato, vai haver barata, vai haver urubu. São bichos, são animais de coisas sujas, que gostam de coisas sujas. Então, assim também é a nossa mente. Quando nós deixamos a nossa mente vulnerável a maus pensamentos, vai atrair sobre a nossa vida seres de sujeira, que são os demônios. São seres que a origem dos maus pensamentos é demoníaca. Então, se nós aceitamos os maus pensamentos em nós, eles é como se eles tivessem, olha, essa sujeira que você está na sua cabeça, na sua mente, é minha. Então, eu tenho direito de estar aí neste lugar, neste ambiente. Então, assim é a nossa mente, quando nós damos lugar a maus pensamentos, a pensamentos impuros.
se torna um ambiente agradável para seres malignos espirituais agirem e dominarem aquele lugar. Então, sabendo disso, sabendo de uma forma, eu trouxe aqui tipo uma reflexão para você entender como é que é a nossa mente, para você ver a gravidade do que é deixar a nossa mente, qualquer coisa, maus pensamentos entrar na nossa mente. Da mesma maneira se você deixar sua mente limpa de maus pensamentos, e com isso o Senhor Jesus reinar na sua mente. Quando o Senhor Jesus reina, você só tem a fé, você tem o amor, você tem a humildade, você tem a benignidade, a longanimidade, você tem a temperança, o gozo, a paz e a alegria. Quando uma mente é dominada pelo Espírito de Deus, uma mente limpa, uma mente que não vive só pensando mal das pessoas. Tem pessoas que têm a mente suja, só vê coisa ruim nos outros, só vê maldade, só vê. A palavra de Deus diz que os nossos olhos também pode ser candeia para maus pensamentos. Dependendo do que nós vemos, a maneira que vemos as coisas, pode atrair maus pensamentos. Então nós temos que tomar cuidado com o que nós pensamos, com o que deixamos de deixar entrar na nossa mente. Então, assim como essa casa está limpinha, minha esposa deu um grau aqui hoje, né? Mas ela não estava limpa, né? Porque é suja. Então, assim também é a nossa mente. Todos os dias nós temos, quando for entrando alguma sujeira, nós temos que limpar. Nós temos que todos os dias limpar, assim como a sua casa todos os dias suja e tem que ser limpa. Então, assim também a nossa mente. Toda vez que vir um pensamento e você ali deixou o seu pensamento, sua mente se sujar, você deve imediatamente limpar com a água do Espírito Santo, com o poder que Deus te deu, o poder, como eu disse, o poder do domínio, o poder do livre-arbítrio. Você não é obrigado a ficar pensando em coisas ruins, pensamentos negativos, pensamentos de medo, de encorajamento, de dúvida, de ansiedade, pensamentos acelerados, pensamentos de morte. Você sabia que até Jesus, maus pensamentos foram lançados até no nosso Senhor? Satanás levou ele no alto de um prédio e disse: olha, pula daí. É assim como ele disse para Eva: não, vai dar tudo bem. Pula daí, está escrito. Ele ainda usou a palavra de Deus. Está escrito, pula daí. Deus dará ordem aos anjos ao seu respeito. Então, Jesus ele podia ali aceitar aqueles maus pensamentos que Satanás colocou sobre ele, mas ele também poderia rejeitar, e foi o que ele fez. Ele disse: olha, não tentarás o Senhor teu Deus. Então ele usou a palavra também para rebater aquele mau pensamento que Satanás colocou sobre ele. E não é assim? Satanás hoje em dia leva pessoas ao suicídio, se lança desse prédio, se joga debaixo de um carro. Faça isso, que você vai trazer alívio, que vai acabar seu sofrimento. Isso é um mau pensamento. Nós sabemos o que não é assim. Nós sabemos, que a gente conhece a palavra de Deus, nós sabemos que isso é de origem maligna, e após, se a pessoa fazer isso, após disso vem a eternidade de sofrimento. Porque por mais que a nossa vida aqui, às vezes, há sofrimento na terra, e haverá, que Jesus disse que no mundo tereis aflições, porém, é momentâneo. Um dia vai cessar, e se você estiver em Cristo, o Senhor vai enxugar todas as suas lágrimas, e não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais tristeza. Lá no céu não existe depressão, não existe tristeza, não existe dor, não existe morte. Então, são coisas que nós temos que... Maus pensamentos são coisas que nós temos que rejeitar na nossa vida. E Deus, como eu disse,
Deus nos deu autoridade para isso, para tal. Então, faça um reset. Tem momentos na nossa vida que nós estamos como um celular carregado, pesado, e que precisa fazer um reset para poder voltar de novo à sua origem de fábrica. Então, às vezes, nós estamos tão sobrecarregados de maus pensamentos, nós temos que fazer um delete, um reset na nossa mente para limpar e voltar de novo ao padrão limpo, puro, de origem de fábrica, que é o que Deus fez lá no Éden, um homem puro, um homem que não era para conhecer o pecado, não era para conhecer a morte, mas devido a isso, infelizmente, tivemos a nossa natureza corrompida. Porém, por um homem veio o pecado, por Adão, mas também por um homem veio a vida, que é Cristo Jesus. Então, através de Jesus, nós podemos tudo. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Tudo eu consigo no poder de Deus, no poder do Espírito Santo nos ajudando, nos auxiliando, nós conseguimos vencer as tentações, vencer os maus pensamentos e com isso ser um homem vitorioso, cheio de bom pensamento. Amém? Graça e paz, que Deus abençoe sua vida. Espero ter sido bênção na sua vida. Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. Até mais.